Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 22 de maio a 28 de maio, hoje domingo. Vamos começar falando dos santos lembrados aí nessa semana, de segunda-feira, dia 22, Santa Rita de Cássia. Santa Rita nasceu em 1381, no canto remoto da Úmbria, em Racaporena. Crescida no temor de Deus, junto aos seus velhos pais, respeitou-lhes tanto a autoridade a ponto de sacrificar o propósito de fechar-se no convento e aceitou-se unir-se em matrimônio com um jovem violento e irrequieto, Paulo de Ferdinando. Morto o marido e os filhos também, acabou indo para um convento como desejava. Morreu no mosteiro de Cássia em 1457 e foi canonizada no ano de 1900. Já na terça-feira, dia 23 de maio, dia de São João Batista de Rossi, presbítero. João Batista de Rossi representa o triunfo da vontade sobre a fragilidade física, do generoso empenho apostólico sobre os obstáculos da doença. Atingido pela epilepsia e por doença nos olhos, multiplicou o trabalho cotidiano para beneficiar os pobres da cidade de Roma e dos internados nos albergues. Nasceu em Votágio, província de Gênova, a 22 de fevereiro de 1698. Mas, aos 13 anos, se estabeleceu definitivamente em Roma, com um primo padre cônego de Santa Maria, em Cosmedin, para poder frequentar o Liceu Clássico com os jesuítas no Colégio Romano. Morreu a 23 de maio de 1764 e foi beatificado por Pio IX, que fora seu sucessor na Pia União dos Sacerdotes Seculares de Santa Gala. Leão XIII o canonizou a 8 de dezembro de 1881. No dia 24 de maio, era quarta-feira, dia de São Vicente de Lérins, abade. Não temos muitas notícias de sua vida. A sua celebridade está ligada a um livrinho sobre a tradição da Igreja intitulado como Monitorium, chamado por Roberto Bellarmino, livro todo de ouro. Trata-se de um manual de regras de comportamento a seguir para viver integralmente a mensagem evangélica. Não havia grandes novidades. Em 434, o ano em que viu à luz o precioso livrinho, o monge fornecia aos futuros teólogos o famoso cânon da ortodoxia, isto é, o meio de medir o valor de uma afirmação teológica. Devemos nos ater ao que foi sempre crido por todos e em toda parte. Mas São Vicente deseja progresso. É necessário que cresçam e que vigorosamente progridam a compreensão, a ciência e a sabedoria da parte de cada um e de todos, seja de um só homem como de toda a Igreja, à medida que passam as idades e os séculos. Ele viveu nos tempos de luta da Igreja contra a heresia pelagiana. Nasceu na França setentrional, talvez na Bélgica, e se estabeleceu definitivamente em Lérins. E lá morreu em paz por volta do ano de 450, e já naquela época ele muito sabiamente dizia que dentro da Igreja tem que se acreditar em tudo aquilo que sempre foi acreditado e não fazer mudanças tolas e loucas. Isso foi quarta-feira, 24 de maio, São Vicente de Lérins. E na quinta-feira, 25 de maio, dia de São Gregório VII, o Papa. Sua vocação era a vida monástica. Mesmo no sólio pontifício, usava o capuz beneditino. Hildebrando de Soana, toscano, nascido em 1028, parece ter iniciado sua vida monástica em Cluny, após ter colaborado com os papas São Leão IX, que o nomeou abade de São Paulo, e Alexandre II. Foi proclamado Papa pelo povo. Era o dia 22 de abril de 1073. 8 dias depois, os cardeais confirmaram a eleição, que ele aceitou com muita dor, gemido e pranto. Feito Papa com o nome de Gregório VII, realizou
com muita coragem, o programa de reformas que ele mesmo planejara como colaborador de seus predecessores. Luta contra a simonia e contra a intromissão do poder civil na nomeação dos bispos, que era comum naquela época, também dos abades e dos próprios papas. Restauração de severa disciplina para o celibato. Encontrou violentas resistências também na parte do clero. São Gregório, depois de muita luta, foi em exílio voluntário para Salerno e aí morreu um ano depois, pronunciando a célebre sentença: amei a justiça e odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Dia 26, sexta-feira, São Filipe Neri, presbítero. Felipe nasceu em Florença no ano de 1515. Vivaz, alegre e otimista por temperamento, tanto que mereceu o apelido de Pipo, o Bom. Tentou várias profissões, entre as quais a de comerciante em São Germano, perto de Cassino, aos 18 anos. Estudante em Roma, abandonou os estudos vendendo os livros para dedicar-se totalmente às atividades beneficentes. Ordenado padre aos 36 anos, criou pouco tempo depois o Oratório, congregação religiosa de padres empenhados de modo particular na educação dos jovens. Sem parecer, Filipe tinha sólida cultura. Promoveu os estudos de história eclesiástica, encaminhando a essa disciplina um dos seus sacerdotes, Barone. Depois dos 75 anos de idade, limitou sua atividade ao confessionário e à direção espiritual. Possuía o segredo da simpatia e da amizade. No leito de morte, sentia-se culpado ao pensar que estava deitado numa caminha macia e limpa, enquanto Cristo morreu pregado na cruz. Após a morte, a 26 de maio de 1595, os médicos averiguaram sobre seu tórax uma esquisita curva das costelas, como a dar espaço maior ao grande coração do apóstolo de Roma. Interessante, né? No sábado, dia 27 de maio, dia de Santo Agostinho de Cantuária, o bispo. A Grã-Bretanha, evangelizada desde os tempos apostólicos, o primeiro missionário que lá desembarcou teria sido, segundo uma lenda, José de Arimateia. Havia recaído na idolatria após a invasão dos saxões no século V e no século VI. O Papa Gregório Magno julgou que os tempos estavam maduros para a evangelização da ilha. A missão foi confiada ao prior do mosteiro beneditino de Santo André, Agostinho, cuja principal qualidade não deve ter sido a coragem, mas, em compensação, era muito humilde e dócil. Partiu de Roma à frente de 40 monges no ano de 597. Agostinho erigiu outras duas sedes episcopais, a de Londres e a de Rochester, consagrando bispos Mélito e Justo. O santo missionário morreu a 26 de maio de 604 e foi sepultado em Canterbury, na igreja que traz o seu nome. E hoje, domingo, é dia de São Marcelino, o mártir. São Marcelino Champagnat nasceu em Marlès, França, em 1789. Viveu num tempo conturbado por graves conflitos políticos, como a Revolução Francesa, iniciada no mesmo ano de seu nascimento. Nesse período, a sociedade francesa e a Igreja mergulharam em um profundo caos. Sensibilizado pelas necessidades pastorais de seu tempo, Champagnat concebeu o projeto de fundar um instituto de irmãos que se dedicassem à educação e à formação religiosa das crianças e dos jovens. Muito preocupado com a saúde e o bem-estar da população, o padre demonstrava ter muita compaixão e acreditava que educar é disponibilizar aos demais toda a sua qualidade. Um momento decisivo em sua vida foi o encontro com o jovem Montagnier. Faleceu em 6 de junho de 1840, sendo lembrado desde então nessa data. A Igreja considera a data da morte uma comemoração, pois acredita que é o momento que marca a passagem para a vida eterna, sendo, portanto, um renascimento. São esses os santos, né, que a gente tinha que trazer nesse dia de hoje, dessa semana que passou. Esses textos são do site católico Liturgia Diária.
O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz resumido. Quem quiser e puder, pesquise sobre a vida dos santos e vai se surpreender. Para encerrar, ouçamos a música do salmo da liturgia deste domingo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Domingo de Pentecostes.